o que você considera que é a mobilidade urbana? Para você, o que é mobilidade urbana? Olha, o que vem antes, né? A acessibilidade ou a implantação de um determinado área urbana? Então, por exemplo, se eu estou criando um loteamento, o que eu preciso? Eu preciso de um loteamento cheio de gente para ter transporte, ou eu preciso de transporte para poder fazer com que aquele loteamento seja realmente atrativo para a população. Então, a mobilidade urbana é como as pessoas podem ter acesso a bens, serviços, a utilidades essenciais para o nosso dia a dia, como os hospitais, como supermercados, escola, né? Então, isso é num ambiente que a gente vive, as cidades são, mais de 85% da população brasileira vive nas cidades, e é nas cidades, nos municípios, que a gente tem, na área urbana, que a gente tem a necessidade de deslocamento, de fazer as nossas atividades diárias. E para isso, a gente precisa de uma estrutura, dependendo do tamanho da cidade, de uma estrutura que seja ou mais sofisticada, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem metrô, trens e ônibus e diversos modos integrados, no caso do Rio, até barcas, ou numa cidade menor, de 50 mil habitantes, onde você tem um sistema de ônibus, de bicicletas, e que atende às necessidades da população. Então, é um conjunto de infraestruturas e de estruturas de acessibilidade de acesso aos bens e serviços e às atividades de lazer, educação, saúde, tudo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Bom, então a gente está dizendo que mobilidade urbana é a melhor maneira de democratizar o espaço público, né? Com Porque dá certeza. acesso a todos. Com certeza. Se você tem um espaço, e aqui em Porto Alegre a gente tem uma área que foi revitalizada, é muito simbólico isso. A Orla do Guaíba foi revitalizada agora nos últimos anos, uma obra do Jaime Lerner, do arquiteto, e que é também um símbolo, o Jaime Lerner é um símbolo da questão de mobilidade urbana no Brasil, tendo implantado em Curitiba diversas medidas que foram pioneiras e gerando até o conceito de BRT no mundo. Mas tem pessoas que moram a 2 horas de deslocamento da orla e que, se não tiverem uma condição de acessibilidade, aí entenda acessibilidade não só a disponibilidade do ônibus, mas que a tarifa seja acessível para ele vir com a família desfrutar desse espaço público, que é sensacional. O pôr do sol do Guaíba é conhecido como uma das maravilhas, né, da região sul, e realmente não é só conhecido. Eu como há pouco tempo aqui, sou encantado com o pôr do sol do Guaíba, mas as pessoas precisam ter condição de acessar. Não dá para você fazer uma intervenção dessa com dinheiro público para uma parcela exclusiva da população, que são os moradores do entorno ou as pessoas mais ricas que teriam condição de acesso. Então, democratizar o espaço público é uma das missões que a gente tem ao planejar e desenhar soluções de mobilidade urbana. Então, seguindo também, porque a conversa está fluindo super bem, qual é a relação, então, entre mobilidade urbana, planejamento urbano e a qualidade de vida? Olha, a gente não pode dizer que uma pessoa, e aí usando exemplos do Rio de Janeiro, uma pessoa que mora na Zona Oeste e que precisa pegar um ônibus, depois um trem, em muitos casos uma van clandestina, ir para o trem, depois chegar no trem no centro da cidade, na central, ainda pegar um ônibus e gastar 2 horas e meia, 3 horas para fazer esse deslocamento. Por sentido, a gente não pode dizer que essa pessoa tem uma qualidade de vida, né? É muito tempo que se perde dentro do transporte para se chegar ao seu destino e poder realizar a sua atividade de trabalho e de sustento da família. Então, a qualidade de vida, ela primeiro prevê que os deslocamentos devam ser em tempos menores, que a gente tenha uma maneira adequada de fazer esse deslocamento, algum tipo de conforto. Não vamos imaginar também que na hora pico o transporte não esteja com uma ocupação
para a qual foi projetado, que é a ocupação limite, né? Não tem como projetar o transporte para ele ficar vazio. É insustentável isso também. Mas a gente precisa de algum grau de conforto para que essa pessoa tenha um deslocamento num prazo menor de tempo, que ela tenha integração entre os modos, apesar dessa integração ocorrer, nesse exemplo que eu usei no Rio de Janeiro, ela é uma integração desconfortável e talvez não tenha uma integração tarifária completa. Então, integração entre os modos, tarifária e fisicamente, com conforto, e que a pessoa gaste menos tempo nesse deslocamento para chegar e exercer sua atividade de trabalho com bastante energia para que ela tenha criatividade e possa desempenhar bem sua função. Porque imagina você, depois de 2, 3 horas de deslocamento, chegar para trabalhar e se viajou em pé esse tempo todo, você já chega esgotado no seu local de trabalho. Sim, mas essa solução ela vem só da mobilidade ou a mobilidade ela tem que estar integrada com o planejamento urbano, como você falou? O que vem antes, né? A gente faz o planejamento urbano e depois leva o transporte para as pessoas ou leva o transporte para as pessoas chegarem lá? Enfim, como se dá essa relação entre planejamento urbano e mobilidade? Essa é uma escolha que, partindo do princípio o transporte indutor ou induzido, né? Normalmente no Brasil, ele é induzido. Você tem uma ocupação, ela gera, a gente tem uma área, ela gera uma ocupação, e a partir dessa ocupação, a gente começa a oferecer o transporte para as pessoas fazerem os seus deslocamentos. Principalmente porque no Brasil nós não temos a estrutura e o conceito de subsídio ao transporte público. Então, não dá para você pensar em tornar o transporte indutor se não existe um incentivo do governo para que ele seja o indutor da ocupação urbana. Então, nós trabalhamos sempre com o transporte como sendo um movimento induzido. Ele é levado depois que existe a ocupação. Então, o que nós temos que avaliar é como essa ocupação urbana ela pode ser mais racional e ela pode ser menos prejudicial, principalmente para as camadas mais baixas da sociedade, que têm uma renda menor, e que, quando a gente for criar um programa Minha Casa Minha Vida, que não seja pelo preço do terreno mais barato, e isso vai fazer com que a pessoa fique a horas de distância dos centros de geração de empregos e serviços, que a gente consiga utilizar o espaço urbano de forma mais harmônica e que esses projetos de habitação levem em consideração a questão do acesso também a serviço, a educação, a lazer. A gente vê vários casos em que um projeto de habitação é feito, implantado, e aí chega a essa conclusão: olha, agora não tem escola para as crianças que vão vir para cá. Em contrapartida, onde eles estavam anteriormente, a escola fica com sobra de vagas e não há uma distribuição igualitária aí dos serviços públicos. O mesmo pode acontecer para o hospital e acontece também com o transporte público. Então, na hora de fazer essa distribuição, na hora de elaborar essa ocupação urbana, os nossos planos diretores devem se atentar também a essa questão da prestação de serviços públicos, da distribuição adequada dessas pessoas pela cidade, que não a coloquem tão distante dos centros de serviço que são necessários no nosso dia a dia. Interessante você também comentar isso, porque da gente não poder privilegiar um pequeno público, né? Porque, na realidade, os grandes projetos de transporte eles são bancados com dinheiro público, com os recursos públicos, seja do Estado, do município, muitas vezes até do governo federal. E, quando eles saem, existe uma grande valorização, quando eles são implantados, existe uma grande valorização do entorno, que normalmente só é captada pelo pessoal que está, pelas empreiteiras, pelas imobiliárias, ou seja, existe uma mais-valia urbana que é proporcionada com recursos públicos, mas que acaba só trazendo benefícios e lucros para o privado.
Quais são as maneiras? Existe alguma maneira de capturar essa mais-valia urbana, da mais-valia urbana, para que isso seja mais justo e possa voltar a ser reinvestido em projetos públicos? Suzy, existe sim maneiras de se captar esse recurso e o Japão é um bom exemplo de como fazer isso. Boa parte dos empreendimentos de trem, de metrô no Japão utilizaram essa metodologia, que é parte da valorização imobiliária ser utilizada como benefício para a população e não só para o dono do imóvel, né? Imagina, voltando a usar um exemplo do Rio de Janeiro, imagina o quanto valorizou a, a região ali de Copacabana quando houve a primeira expansão do metrô até a estação Cantagalo, e depois a integração disso com a Barra da Tijuca, através da linha 4, quanto isso valorizou aquela região, né? E como a sociedade como um todo, que pagou pelo investimento daquela construção daqueles túneis, da aquisição dos veículos, ou então paga através da tarifa, como é que a sociedade como um todo pode se beneficiar disso, né? Então, é através dessa captura de parte dessa valorização dos imóveis, ela pode ser revertida quando o imóvel for vendido, não precisa antecipar esse recurso, mas quando o imóvel for vendido, ele entra novamente para poder subsidiar um fundo para novos investimentos. Assim, mais pessoas terão direito à expansão das redes de metrô ou do próprio BRT, enfim, dos sistemas de transporte. Você democratiza o acesso a esse recurso através dessa metodologia, através dessa ferramenta. São Paulo também, a linha amarela do metrô de São Paulo, que passa por áreas nobres. Houve até um questionamento na época que eles não queriam aquele tipo de gente acessando, né, ali áreas nobres de São Paulo, porque por causa da expansão do metrô. Mas, em contrapartida, você valorizou a região ali de Pinheiros, que já era uma área mais nobre, mas você valorizou aquela área ali, ligando a Paulista através de um sistema de metrô. Então, tudo isso a gente tem que conseguir reverter para a sociedade como um todo. Óbvio que o dono do imóvel vai ter lá a sua valorização, vai ter o seu ganho, mas parte desse ganho poderia ser revertido, sem sombra de dúvida, para a sociedade.